Com 6 reajustes no preço do gás, o presidente promete baixar o valor. Vamos ver essa matéria, a gente comenta em seguida aqui com os nossos convidados. Pode rodar. Uma das promessas da campanha presidencial de Bolsonaro era reduzir pela metade o preço do gás de cozinha. Quase se aproximando do final do seu mandato, Bolsonaro permanece com o mesmo discurso. Eu tenho conversado com 2 governadores, o de Rondônia e de Roraima. São mais chegados a mim. Eles devem zerar nos próximos meses o imposto estadual ICMS do gás. Daí o que acontece? O gás vai chegar lá um pouco acima de 50 porque é mais longe um pouquinho onde ele é vazado. Mas a partir daquele momento que ele zerar, não tem mais imposto federal, nem estadual, nesses estados. E daí, então, o preço do gás na ponta seria o frete e a margem de lucro do cara que está lá no balcão, na ponta da linha. Você poderia ter o condomínio, Zé Maria, tem 100 pessoas, organizar todo mês, alugar um caminhãozinho para ir buscar o gás e vender lá para dentro. Você não vai vender por mais de R$50 o bojão, vai cair a menos da metade do preço. Isso pode acontecer. A Petrobras já reajustou o gás de cozinha 6 vezes este ano. Com a alta acumulada de 37%, a Agência Nacional do Petróleo, ANP, calcula que o preço médio do botijão de 13 quilos no país subiu de R$ 69,98 em agosto de 2020 para R$ 93,32 em agosto de 2021. Nas ruas da capital rondoniense, as opiniões são divididas com relação à promessa de campanha do presidente. De maneira alguma. Por que você acha que o gás não vai baixar? Com o dólar na situação que está, não tem condições de baixar nem gás, nem petróleo, nem coisa nenhuma. Ele tem o poder na mão para fazer isso, tá? Ele só não baixa se ele não quiser, mas eu acredito muito que vai baixar sim. Não pode ficar do preço que está porque é um absurdo. Pode, não deixa ele comandar o nosso país, né? Muito bem, tá aí. E você que está aí do outro lado, participe também do nosso debate, venha com a gente, participe dessa roda de conversa. Zezinho. Olha, eu já tenho alguns dias, meu tempo é corrido, eu quero ir aqui na Amazon Gás, na Afogás, eu vou pegar um caminhãozinho e vou lá para comprar. Né? A ideia do presidente é boa, mas na prática não funciona, porque primeiro só quem for Amazon Gás e a Afogás, ela só vende para os revendedores, né? Então eu não vejo isso se materializando, mas vamos acreditar. E outra coisa, reuniu na sexta, reuniu no sábado, estão reunindo, a Câmara está reuniu hoje também sobre essa pauta que é muito importante. É uma pauta que eu só queria muito que o Rodrigo Pacheco sentasse nessa mesa. Está faltando ele sentar nessa mesa, porque todos sentarem e faltar o Senado, corre o risco que aconteceu na reforma política. Todo mundo discutiu, Câmara discutiu, chegou lá no Senado e disse, opa, aqui é o voto mais importante. E aí manteve o que foi em 2017 a reforma política. Então a mesma coisa é essa discussão. Sentar é legal, mas sem Rodrigo Pacheco, eu acho que não vai ter avanço. Eu acredito que não. Talvez ele não seja empecilho, mas tem que ser discutido, porque existe, queira que não queira, existe aquele jogo de ego que a população não pode pagar por isso, que não aguenta mais sofrer mais de 59% de aumento durante um ano. Isso é muito, tem que achar uma solução. É isso que queremos. Muito bem, no Brasil tem aqueles que estão assim, quanto pior, melhor, infelizmente. Infelizmente, tem aqueles quanto pior, melhor. O fato do Rodrigo não sentar, será que seria já uma candidatura à vista? O que está acontecendo? Buiú. Bom, eu entendo o seguinte, obviamente que talvez o governador de Rondônia, ele possa, nessa questão do gás, que não representa muito dinheiro para os cofres públicos, ele pode fazer essa isenção do ICMS. Essa renúncia, né? Não seria uma isenção, porque ele vai ter que arrumar dinheiro de outro lugar para poder cobrir aquele. E como os valores não são assim muito altos, eu estive conversando com uma das pessoas muito querida nossa que trabalha dentro do governo e na Secretaria de Fazenda,
E eles mostraram os estudos para o senhor governador dizendo que era factível, mas na questão do gás. Mesmo sabendo que a coisa está permeando para o seguinte fato, Edivaldo, isso é tipo um cobertor curto. Ou você mantém os pés cobertos, ou você mantém a cabeça. Um vai ficar de fora, porque na situação em que nós estamos, na maneira como o país vem sendo conduzido, e nós vamos falar aqui de Paulo Guedes, você vai ver a enrascada, o balaio de gato da Arapuca que nós entramos, numa economia igual essa, governador renunciar a receita ou qualquer outro tipo de coisa, é também prejudicar as pessoas. Mas seria, não seria, Zezinho e Buiú, não seria o caso de... Porque quando renuncia de um lado, você precisa apontar um outro. Não, mas não seria o caso de pegar um produto que não é tão obrigatório quanto o gás, por exemplo? O gás é obrigado, nós não vivemos sem o gás, né? Mas tem produto que a gente consome se tiver dinheiro. Será que não seria o caso de colocar isso? Eu estou entendendo o que você está falando. Eu, inclusive, até faria uma proposta, bota tributo mais alto para cigarro, bota tributo mais alto para cerveja, para bebida alcoólica, e eu bebo, mas aí eu vou ter que pagar para mim beber, né? E flexibiliza um pouco o custo do gás, da energia ou qualquer coisa. Então vamos estabelecer uma pauta, fazer uma política lá dentro de uma reforma tributária, aonde você vê aquilo que for de prioridade para a sociedade, que minimiza e que ajude na vida do cidadão, vamos colocar lá embaixo então o tributo, aquelas coisas que se julgam, que acham que é supérflua, vamos subir. Concordo com você em gênero, número e grau. Eu acho que esse é o caminho que nós devemos seguir, porque na verdade o botijão de gás, por exemplo, a gente não se vive, né? Até que a gente consegue viver, porque existem outros meios. Agora tem gente que não vive sem o gás, a não ser que vai fazer comida no fogão de lenha. Mas isso aí é retrocesso. Não, né? E além de ser perigoso. A gente não pode abrir mão, mas é retrocesso. Começa os incêndios em casa, queimar residências, um monte de outras coisas, né? Além do monóxido de carbono também, que vai continuar aumentando a poluição. Ok, Zezinho. Olha, essa é uma pauta, Edivaldo. Você fala, porque é uma candidatura? Não, é porque talvez não foi chamado. Talvez por alguns posicionamentos está de escanteio. Rodrigo Pacheco é uma peça importante nessa discussão do gás. Então, mas a Câmara está fazendo o papel dela. Reuniu hoje, já está buscando de maneira responsável, porque quem deveria sentar era o ministro Paulo Guedes. Ele é que tem que ter, como o Buiú fala, o posto Piranga que resolve tudo, entendeu? Ele era que poderia estar junto. Nunca resolveu nada. É uma discussão que tem que ser assim, para ontem. O brasileiro não aguenta mais. E eu vou cobrar do Paulo, como eu sempre cobrei, que ele já está aqui. Em fevereiro ele disse que ia baixar. E até hoje ele não deu resposta. E eu instigo ele aqui e ele foge. Ele não fala. O presidente da Petrobras, esse que entrou, vai resolver. Tá aí. Depois que ele falou, já teve 7 aumentos. Tá? Muito bem. Olha, a enquete de hoje é: ministro Paulo Guedes e presidente do Banco Central deveriam ser investigados por possuir empresas offshore em paraísos fiscais? Você concorda ou você é contra? Bom, uma vez que o Paulo Cavalcante acaba de chegar no estúdio, passando aqui para o Paulo. Paulo, o debate que está em pauta aqui é com relação à isenção do gás, do imposto do gás. O governo do estado isentar o imposto do gás, até porque o presidente da República está falando diversas vezes, né, que os governadores deveriam fazer isso, e ele cita 2 estados e Rondônia é um que ele tem conversado, ou que ele conversou com o governador, e parece que houve uma promessa de zerar o imposto. Essa é a impressão que a gente está tendo. Você acha que é possível zerar o imposto do gás, abrindo a oportunidade de colocar porque na verdade é abrir mão de receita e colocar para arrecadar em cima de um produto que não é tão necessário quanto o gás? Não, com certeza. Primeiro, boa noite a todos que estão aqui no estúdio, né? E boa noite você que nos dá alegria da sua audiência de segunda a sexta, segunda começando aí, já pondo a coisa para acontecer, uma crise já de cara, né? O WhatsApp, de repente, dá uma travada aí
no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, e a gente teve um dia de uma volta ao passado, né? Muito bom ver as pessoas conversando Mas não é tudo mais que um vocês pouco. querem, que Mas são a gente tradicionais. acredita que também está tendo alguns problemas. Eu gostaria de ter liberdade de poder falar hoje, eu espero que vou só ter, queria né? Porque dar eu uma estou na minha olhadinha. saudação ainda, né? Era só uma Eu estou dentro da minha saudação, né? Na minha saudação, desculpa. falando de uma coisa até fora da pergunta. Desculpa. Né? Como eu Totalmente costumo fora. sempre fazer, porque eu gosto de fazer uma introdução, eu gosto de trazer a atualidade para o assunto, é minha maneira de ser, se quiser goste, se não quiser substitua. Não goste. É verdade, não, Beto, nós te amamos, nós te amamos. E aí vamos Sabe entender uma coisa, gente. Então, voltando ao assunto, tentando pegar de novo, né? Então você vê a necessidade que nós criamos em cima da tecnologia e tudo isso. Falando nisso, vem a questão do gás, né? O gás é essencial, né? Hoje vimos a dificuldade que foi a comunicação por causa do apagão do WhatsApp. O gás é o apagão da cozinha, né? Nós precisamos muito do gás. E eu acho, com certeza, não tem como não baixar esse imposto, se pudesse até zerar. Algum problema que muitos dos insumos, Edivaldo Soares, são importados, né? Nós temos uma série de coisas. Eu estava assistindo uma entrevista do responsável técnico lá da Petrobras, ele estava dizendo que muitas das coisas são importadas. E aí fica complicado para a gente poder trazer de volta o preço para o normal. Eu espero que haja um alinhamento estadual, vai precisar de uma força muito grande. Eu acho que até mesmo o imposto que é colocado sobre o gás, não apenas o nacional, que já foi tirado, mas todos os outros que vêm depois, deveria ter uma tabela, deveria mudar isso, deveria ter um pensamento a nível nacional para que a gente tivesse um gás de um preço mais tabelado em todos os estados e municípios.